Ouvindo uma história. As dissertações ficaram muito boas. Após a leitura de algumas pelos próprios alunos, concluímos que nem todos têm a mesma impressão do plano espiritual. Albertina até me indagou: Patrícia, como pode haver tantos modos de ver, sentir e ter sensações diferentes diante de um mesmo objeto ou lugar? Realmente, respondi. Podem existir muitas formas de sentir os acontecimentos pelos quais somos envolvidos. Estou lembrando agora de algo que ilustra bem esse fato. Há algum tempo, ouvi uma história interessante. Uma florzinha branca e mimosa floresceu à beira da estrada. Por esse caminho passavam muitas pessoas, e muitas nem sequer a viam. Uma mulher, ao defrontar-se com ela, disse: Veja, uma flor à beira da estrada. Ela é medicinal, muito boa para dores. É bom saber que aqui existe. Quando precisar, virei buscar. Um poeta que cantava as alegrias e tristezas, as belezas do mundo, também passou pela estrada, e ao ver a flor parou, e exclamou comovido: Que linda flor! É digna de enfeitar os mais lindos cabelos de uma mulher apaixonada. Mas infelizmente no momento não estou amando, senão a levaria para enfeitar minha querida. Em seguida passou pela estrada uma jovem, que ao ver a delicada flor parou para admirá-la. Que florzinha mais encantadora! Que perfeição em seus contornos! Como é bonito ver uma flor a enfeitar uma estrada, suavizando a visão talvez tão cansada e preocupada dos que passam por ela. Com um gesto meigo, beijou a flor e seguiu seu caminho. Passou por ali também um materialista que, ao ver a flor, falou revoltado e furioso: Flor imbecil, por que veio florir nessa estrada poeirenta? Seu branco não combina com a sujeira do lugar, é uma inútil. Chutou-a e foi embora. Um senhor de quem o tempo havia branqueado os cabelos, ao ver a flor ali solitária, à beira da estrada, exclamou: Como a obra de Deus é perfeita! Como o Senhor do Universo é bondoso conosco, dando-nos belezas assim para nos alegrar. Seja bendita, florzinha branca. Obrigado por você existir e nos alegrar. Sabiamente continuou seu caminho. E a singela flor continuou sendo a mesma para todos, só que conforme a compreensão, o interesse, o estado de espírito, viam-na de maneiras diversas. Todos esses personagens, ao verem a flor, reagiram conforme seu condicionamento. A mulher, preocupada com enfermidades físicas, viu na flor seus dotes curativos. Para o poeta, a flor foi a causa ou o motivo para aflorar em sua mente os devaneios. O senil, já desiludido com as ilusões mundanas, ansioso por unir-se a Deus, viu ali a manifestação daquele que tanto procurava. Se falarmos a respeito disso com o mestre espiritual, ele nos dirá que o belo ou o feio que possamos sentir e ver é consequência de nossa escolha pessoal. A vida não fez discriminações nas suas manifestações. O bem e o mal estão restritos ao âmbito hominal, assim como o belo e o feio. Cosmicamente, eles não existem, pois nada há em que não haja a onipresença divina. Cada ser ou criatura tem sua razão de ser na cadeia das relações em que a vida se manifesta. Toda manifestação tem os dotes que necessita para desempenhar sua função. É muito importante que possamos aprender a ver as coisas como são e não como queremos que sejam. As colônias, Albertina, são lugares que abrigam muitos temporariamente, como no plano físico, e dependendo de muitos fatores, cada qual as vê como consegue ou quer. Este fato também acontece com os encarnados. Muitos se deslumbram diante de um jardim florido, da visão de um rio, de montanhas, enquanto que alguns nem os veem, e para outros tudo isto é indiferente. Eu considero as colônias encantadoras. Quando estava encarnada, maravilhava-me com os lugares belos da terra. Achava lindo o mar. Gostava de olhar o céu, as flores. Deslumbrava-me e deslumbro-me ainda com tantas belezas. Nossa terra é bela. Descreverei, para melhor ilustrar este fato, uma redação escrita sobre o assunto. Quase todos a fizeram.
Vou comentar o que achei mais interessante. Que coisa fantástica é a vida, e por mais que a observemos, parece-nos sempre nova. Quando ouvimos a história da vida de alguém, sentimos a nossa própria, pois ela nos traz notícias de um ser humano, portanto, a história da própria humanidade. Mas, normalmente, não ouvimos muito as pessoas, pois quase sempre vivemos fechados em nosso mundo interior, de tal forma que, mesmo dando-lhes aparentemente atenção, não chegamos a entendê-las. Para compreender uma história, é necessário viver as emoções de quem narra os acontecimentos, seu estado psíquico de alegria, esperança, angústia, rancor, mágoa, gratidão ou qualquer outra expressão emocional. Escutando com atenção a história de Genoveva, uma pessoa comum, como a maioria dos encarnados ou desencarnados, teremos a oportunidade de entender o porquê de muitas vezes fazermos de nossas experiências uma verdadeira tragédia, da qual desfrutamos pequenos momentos de alegria, em um tempo sem conta de desespero, frustrações, angústias e dores. A personagem possui a manifestação divina, amando a presença de Deus, que é o autor de todas as manifestações em cada criatura. Teremos compaixão por todos os seres humanos, que no momento representam como atores no palco da vida. Imbuídos desses sentimentos, podemos ver a enormidade de nossa ignorância. Como ela começou, não importa. O que interessa é tirá-la de nós. Isto está em nossas mãos realizar. Portanto, não convém aplaudir ou censurar os erros ou os acertos de uma pessoa, mas compreender o que a humanidade tem feito como privilégio de viver, ciente daquilo que somos, seres humanos. Genoveva começa contando sua desencarnação. Comento-a porque chegamos à conclusão que está muito relacionada à nossa maneira de viver encarnados, à nossa desencarnação e à nossa vivência aqui no plano espiritual. A própria Genoveva leu sua redação para toda a classe. Desencarnei jovem, começou Genoveva. Quer dizer, não era tão jovem, tinha 37 anos. Amava a vida. Possuía lá meus problemas com o mundo, mas estava satisfeita. Casada com 2 filhos adolescentes, vivia feliz no meu lar. Um dia, como fazia sempre, saí para comprar roupas. Estava indecisa entre 2 saias e, distraída, atravessei a rua quando um carro, dirigido por um jovem embriagado, me atropelou. Ele corria além do permitido e eu estava entretida. Não deu para evitar o acidente. Desencarnei no ato. Se as pessoas que viram ficaram abaladas e confusas, imagina eu. Senti-me jogada no chão e escutei meus ossos se quebrarem. Não senti dor, mas fiquei atordoada. Sentei-me com dificuldade na calçada. Não conseguia ver direito e então perdi os sentidos. Acordei num lugar escuro, úmido, com cheiro nada agradável. Esfreguei os olhos. Tive a certeza de estar acordada, mas onde? Vi então uma senhora a uns 2 metros de mim, que me observava calada. Era bem feia, estava suja, cabelos brancos espetados. Achei-a horrível. Ela ficou quieta, enquanto eu a olhava detalhadamente. Concluí como sempre fazia, que nem todos eram bonitos como eu. Resolvi indagar-lhe. A senhora sabe por que estou aqui nesse lugar estranho? Não é estranho, respondeu ela séria. É um lugar como outro qualquer. Mas como vim parar aqui? Não me lembro, perguntei com delicadeza, tentando ser gentil com aquela estranha mulher. Uma turma das que andam por aqui a trouxe, disse ela após um instante em silêncio. Escutei eles dizerem que a encontraram sem sentidos após o acidente. Como não havia ninguém a seu lado, pegaram-na e a deixaram aí. O acidente, exclamei, lembro-me bem. O carro daquele maluco. Mas não era para eu estar no hospital? Se não tivesse morrido, acho que sim, respondeu a senhora com sua voz rouca, o que para mim naquele momento era muito desagradável. O que a senhora está me dizendo? Se não tivesse morrido? Por quê? Morri? Que acha? Claro que morreu,
respondeu dando um sorriso cínico. Não e não, não morri, gritei. Morreu, morreu e morreu, gritou ela mais do que eu. O carro passou em cima de você e seu corpo morreu. Mas como ninguém morre de fato, aqui estamos vivas em espírito. Faz tempo que eu estou aqui? Perguntei assustada. Um bom tempo. Estava aí deitada sem sentidos. Mas que lugar é este? Indaguei desesperada. Pelo que vê, não é muito bom, respondeu a senhora após uns minutos calada. Você não deve ter sido boa coisa, senão teria sido levada para outro lugar. Como se atreve? Falei sentida. Ora, falo como quero, você é morta. Não e não, repetia já duvidando. Chorei muito, me revoltei, dei murros no chão até que cansei. A mulher saiu de perto de mim. Dormi. Acordei e senti-me pior. E ainda estava com sede, fome e me sentindo suja, de um jeito que detestava ficar. Pensei no acidente e tive ódio do imprudente motorista e comecei a sentir meu corpo doer. Percebi que era só pensar no acidente para ter dores e assim me esforcei para não pensar mais. Resolvi saber onde estava. Arrastando, locomovi-me alguns metros e vi que me encontrava em pequena abertura de uma rocha. Perto achei um filete d'água, que com nojo tomei para amenizar a sede. Vi que outros ali a tomavam, além de comerem pequenas ervas. Comi também. Não me atrevi a ir mais longe, e quando saía voltava sempre rápido para a abertura. Aquela senhora igualmente se abrigava ali, só que saía e demorava a voltar, pois andava pelo umbral. Às vezes conversava comigo, e era a única pessoa com quem eu falava. Sentia-me terrivelmente só. Faço uma parada na narrativa de Genoveva para explicar alguns detalhes. Muitos não vivem como parte integrante do universo, agem como entes separados da vida. A lagarta nos dá um bom exemplo de como agir. Como lagarta, realiza com eficiência sua função. Vive para se empanturrar de folhas, adquirindo energia suficiente para que possa acontecer sua metamorfose. Muitos encarnados esbanjam energias insensatamente, de tal forma que no momento da desencarnação estão tão defasados que o espírito não consegue abandonar a matéria. Não devemos negar as funções do viver, mas sim estarmos conscientes de que somos transeuntes. Não fazer da existência um acúmulo de sensações e prazeres, como se isso fosse a finalidade única para a qual reencarnamos. Identifico Genoveva como muitos de nós. Nossa narradora se identificou com o que representava, um elemento feminino, cheio de dotes e beleza física diante do sexo oposto. Sentindo-se segura e confiante, pois tinha mais que as outras. Nada lhe interessava, a não ser ela mesma. Tudo mais, até o marido e os filhos, era apenas apêndice do seu status. Meditando, conseguimos olhar o universo como um todo orgânico, vendo a unidade de Deus. Assim compreendemos sua onipresença em tudo e em todos, entendendo então que para a natureza não há nem bonito nem feio, mas simplesmente um conjunto de manifestações ou indivíduos que juntos compõem o universo manifestado. Vemos que assim o bonito e o feio fazem parte de nossa preferência pessoal. Se conseguimos ver isso como um fato, nos libertamos do apego, desejos e sensações de sermos melhores que os outros. O início da verdadeira humildade não é se sentir melhor que ninguém. Entre milhares de desencarnações que ocorrem diariamente, cada desencarnado tem uma sensação diferente da passagem do estado físico para o espiritual, mesmo em acidentes parecidos com o de Genoveva. Cada qual a sente de um modo. A desencarnação é um fato comum e natural, mas que se diferencia de uma pessoa para outra. Genoveva foi desligada bruscamente com o choque. Ao perder os sentidos, ficou em perispírito deitada na calçada, já que seu corpo físico logo em seguida foi levado para o necrotério. Como não se afeiçoar a ninguém de bem, isto é, trabalhadores ou socorristas para lhe velar e socorrer,
Os desencarnados que vagavam a pegaram, levaram-na após vampirizar seus fluidos vitais e a deixaram lá no umbral. Se Genoveva tivesse adquirido afetos espirituais através de sua vivência física, teria sido levada para um posto de socorro. No exercício da fraternidade incondicional, que é o servir sem desejar nada em troca, nem mesmo recompensa da parte de Deus, emanamos boas vibrações. Essas vibrações atraem os bons espíritos, como também impedem o acesso dos maus à nossa volta. Tenho visto muitos acontecimentos em que desencarnados perversos aprisionam recém-desencarnados imprudentes e os fazem escravos, ou os levam para seus agrupamentos. No caso de Genoveva, porém, sugaram-lhe as energias e a deixaram num canto do umbral. Voltemos à sua narração. Não sabia quanto tempo estava ali, naquele lugar horroroso. Só mais tarde soube que foram 6 meses, os quais para mim pareceram ser mais de 6 anos. Senti às vezes meus filhos me chamarem. Respondia alto: "Já vou, filho, já vou." Mas não ia. Não sabia como fazer e nem tinha forças para me locomover. Sentia que oravam por mim e nesses instantes ficava mais calma. Comecei então a me lembrar muito de Dona Rita, a minha vizinha. Recordei que ela era aposentada, viúva, e seu filho, que morava longe, não lhe dava atenção. Passava por muitas necessidades. Dava-lhe muitas coisas, inclusive comida pronta, ora o almoço, ora o jantar. Comprava-lhe remédios, além de propiciar-lhe carinho. Ia vê-la quase todos os dias, e agora ela orava muito por mim. Escutava-a dizer: "Genoveva, peça ajuda a Deus. Ele é nosso Pai e nos ama. Peça perdão, queira ajuda." Fiquei a pensar no que escutava. Peça ajuda, peça perdão. Mas eu estava revoltada, pois não queria ter morrido. Era bonita, cheia de vida e saúde, e agora estava sofrendo. E não queria continuar naquele estado. Tinha que mudar, só que não sabia como. As orações de Dona Rita fizeram diminuir minha revolta. Acalmei-me e comecei a meditar. Nunca pensei que a morte viesse para mim, mas só para os outros. Ainda mais que me achava jovem para morrer, e eu não queria a morte nem na velhice. Então percebi que por ali passavam outras pessoas, diferentes, limpas e com semblantes tranquilos. Já haviam tentado conversar comigo, porém não lhes dei atenção. Talvez vocês achem incoerente essa minha atitude, pois me incomodavam a sujeira e aquele lugar horrível, e mesmo assim não dava atenção para aquelas pessoas limpas e saudáveis. Mas naquela ocasião não sentia afinidade com eles. Não queria o que me ofereciam, a ajuda espiritual, mas sim o que eu havia perdido com a vida física. Sentia-me inferior a eles, e isso me magoava. Também estava envergonhada por estar em estado tão deprimente. É que quando encarnada, me sentia rainha, e agora era apenas um farrapo. Mas depois acreditei que eles poderiam me ajudar. E quando os vi de novo, os chamei, pensando firme nos dizeres da minha ex-vizinha: "Peça ajuda, peça perdão. Senhores, por favor, me deem atenção." Aproximaram-se e perto deles percebi como eram felizes. Olhei-os emocionada. "O que quer?" indagou um deles. "Ajuda, perdão", respondi envergonhada. "Venha conosco." Novamente interrompo a narração de Genoveva para algumas explicações. Ao pedir perdão, demonstrou que reconhecia os erros cometidos e que desejava mudar para melhor. Deus nunca se ofende conosco, apenas nos ama. O que precisamos é da renovação interior para participarmos da renovação da humanidade. Normalmente, quando os familiares chamam os que desencarnaram, eles os atendem, indo para perto deles, se não tiverem conhecimentos da vida no plano espiritual. E Genoveva não os tinha. São muitos os que abandonam os postos de socorro para atender os chamados dos seus. O desconforto impele o desencarnado a voltar ao estado anterior, isto é, a sentir a vida que tinha quando encarnado. A vontade forte
os leva para onde o desejo os guia, quase sempre ao antigo lar, ou perto dos seus afetos. Os recém-socorridos que estão abrigados nas colônias maiores não saem, porque elas ficam mais longe da crosta, e não é tão fácil saírem sem permissão. Mas muitos desencarnados, para atender insistentes chamados, pedem para ir, mesmo sabendo o risco que correm ao voltarem sem estar preparados. Desencarnados que vagam pelo umbral costumam também atender a esses chamados, mas nem todos voltam, como no caso de Genoveva. Primeiro, porque os chamados não teriam sido muito insistentes. Segundo, por causa do medo de sair do lugar em que se está. Depois, Genoveva não amava ninguém mais do que ela mesma, também porque ela se sentia enfraquecida, sem forças psíquicas. Quanto à ajuda que recebeu de Dona Rita, foi uma reação de uma de suas ações. É como meu pai sempre diz: o bem que fazemos, a nós mesmos fazemos. E ela lembra sempre das palavras do Nazareno, que é como gosta de se referir a Jesus, nosso grande mestre. Granjear amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando vierdes a precisar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Quando fazemos o bem, fazemos amigos. Se um deles nos for grato, ele nos ajudará quando necessitarmos. Genoveva fez algumas boas ações, e Dona Rita, grata, não a esqueceu. Orou com sinceridade e fé para ela. Oração sincera não fica sem resposta. Genoveva recebeu o carinho de sua ex-vizinha, da forma que precisava no momento. Ela recebia seus fluidos de ânimo e conforto, embora sua ex-vizinha fizesse orações decoradas, que lhe ensinara a religião que seguia. Orações envolvem o beneficiado com energias benfazejas, de modo a ajudá-lo no que necessita. E para Genoveva seriam para o seu arrependimento, para que pedisse perdão e perdoasse, que chamasse por ajuda, mudando assim seu padrão vibratório e possibilitando o socorro. E foi isto que aconteceu. Continuemos com a interessante narrativa de Genoveva. A leitura desse livro continua no próximo vídeo.